Nós já tivemos conversando com os advogados do Rio, na OAB do Rio de Janeiro, que teve um interesse muito grande com relação ao sistema e o que ele representa em termos de uma nova referência no tratamento das políticas públicas em todos os níveis com relação a atividades que são tão significativas para o nosso país, tanto do ponto de vista econômico quanto social. O setor de serviços e a atividade envolvendo serviços, ela hoje é responsável por cerca de 70% do PIB do país. Então a importância econômica está muito relacionada a isso. É também o setor que recepciona a maior parte dos investimentos estrangeiros diretos. Nos últimos 5 anos, mais de 50% dos investimentos estrangeiros diretos foram para as atividades relacionadas a serviços. E 80% do emprego formal no nosso país é na atividade do setor terciário também. Então, um setor que é tão significativo do ponto de vista econômico e social, ele necessitava naturalmente ser orientado, ter uma orientação de política pública bem definida dentro da estrutura do Poder Executivo Federal. Então, em 2005, o presidente Lula, em razão de uma demanda do setor privado, e no caso do comércio exterior, da principal entidade do comércio exterior no Brasil, que é a AEB, a Associação de Comércio Exterior do Brasil, ele criou, dentro da estrutura do Ministério do Desenvolvimento do Comércio Exterior, uma Secretaria de Comércio e Serviços, e eu tive a oportunidade de participar desde o seu início. E quando nós chegamos lá, nossa experiência anterior era exclusivamente com comércio exterior de bens e mercadorias, nós indicamos um problema ao receber aquele tipo de missão, porque como que nós poderíamos ter a responsabilidade de atuar da forma que deve atuar um gestor público com segurança nas suas propostas se nós não tínhamos referenciais. E no que diz respeito ao comércio exterior, a experiência brasileira na orientação da política de comércio exterior, ela desde 1992, ela é orientada pelo Siscomex. Não existe nenhum tipo de política pública em comércio exterior no Brasil que não leve em consideração o Siscomex. E para serviços, que nós tínhamos até então um elenco muito tímido de estrutura de apoio às operações relacionadas ao comércio exterior de serviços, nós carecíamos também de um orientador dessa natureza. Em função disso é que foi proposto a criação de um sistema que tivesse uma compatibilidade, alguns pontos de contato com a lógica do Siscomex para se produzir uma visibilidade capaz de orientar as políticas públicas para o comércio exterior de serviços. Foi aí que nasceu o Siscoserv. E para que isso daí pudesse ter uma sistematização dessas operações, nós precisávamos também tratar serviços como um produto. E foi a partir daí que surgiu a nomenclatura brasileira de serviço. Então, com os dois, com o Siscoserv e com a NBS, nós passamos a ter ferramentais compatíveis com o que nós já temos há muitos anos no comércio exterior de bens e mercadorias. E com isso daí, nós passamos naturalmente a ter meios efetivos de promover a exportação brasileira de serviços de intangíveis a uma condição de competitividade maior, no sentido de progressivamente nós enfrentarmos o desafio de reduzir o enorme déficit comercial em serviços, que no caso do Brasil ele é muito grande. Quando a gente começou a discutir a criação do Siscoserv, foi em 2006, e ele veio a ser implantado em 2012. Foram 7 anos de muito trabalho,
muita dedicação de todos os servidores que se envolveram nisso, tanto nosso, da Secretaria de Comércio e Serviços do MIDIC, quanto da Receita Federal, para se construir um sistema dessa natureza, em que nós procuramos fazer com que eles tivessem uma característica de visibilidade às operações, mas que não que impactasse minimamente no setor privado e no próprio setor público. Porque um sistema dessa natureza, pelo ineditismo dele, ele ofereceria, e como naturalmente ocorreu, uma situação de desconforto, tanto para a administração pública quanto para o setor privado. Ele representou um custo e representa um custo significativo para o Poder Executivo, tanto em termos de orçamento quanto em termos de recursos humanos, e naturalmente esse custo ele também afeta o setor privado. Porém, por outro lado, nós temos um nível de informação que nos permite uma condição diferenciada de tratamento de política pública a partir dele. E isso está se refletindo agora de forma progressiva. Ele foi implantado em 2012, de forma gradual, com prazos muito elásticos. Hoje está completamente implantado e esses prazos vão reduzindo de maneira que as empresas tenham condições de atender e de cumprir essa exigência de prestar esse serviço em prazos menores para dar uma eficiência maior também em todas as políticas públicas associadas a ele. Naturalmente, ele é um sistema que foi construído sob uma orientação de política pública federal, mas ele não se restringirá à utilização pela administração pública federal. Se a administração pública estadual ou municipal se quiser se utilizar desse sistema para orientar as suas políticas públicas, vai ser concedida esse acesso. Naturalmente, através de um convênio e que estabeleça claramente princípios que preservem o sigilo comercial e fiscal e que estejam orientados por previsões legais, tanto dos estados quanto dos municípios. E, naturalmente, esse é um sistema também que ele não tem utilização exclusiva do Poder Executivo Federal, mas também dos órgãos de controle, que passam a ter, através desse nível de informações, uma capacidade muito maior de acompanhar as iniciativas do Poder Executivo e naturalmente, orientar e aferir os resultados das suas ações. Então, na realidade, é um sistema que busca a transparência, a efetividade na política pública e uma responsabilidade crescente de todos os atores que participam do seu desenvolvimento e da sua utilização. E naturalmente, ele para nós, ele é muito importante, muito significativo, porque nos dá uma condição maior de agir de forma mais precisa e mais segura com relação a essas medidas. O que eu estou propondo aqui, nós temos uma apresentação, que é uma apresentação muito... que talvez possa ficar até para os senhores depois tirarem tem alguns pontos que nós destacamos como muito relevantes, outros que são informações estatísticas, e aí o tempo que nós dispomos para essa conversa é que deve orientar a nossa participação. Se vocês preferirem, se o nível de conhecimento sobre o sistema ele for mais amplo, talvez a gente pudesse fazer só um esclarecimento de dúvidas. Se o nível de conhecimento sobre o sistema for pequeno, talvez a gente possa fazer essa apresentação para oferecer uma dimensão melhor do que ele representa para os senhores. Aí, em função disso, é que eu vou fazer uma consulta, eu peço que os senhores se manifestem, que quem conhece o sistema ou os seus normativos, por favor,
Levante a mão. Tem um nível de conhecimento razoável, então, para que nós não possamos otimizar o tempo, para que todos possam ser beneficiados, e inclusive nós, porque a partir do momento que tem pessoas que conhecem o sistema, poderão nos apresentar propostas de aperfeiçoamento, tanto do ponto de vista normativo quanto de sistema mesmo, eu vou propor então que a gente passe muito rapidamente a apresentação, contempla de uma certa forma aqueles que ainda não tiveram oportunidade de conhecer mais sobre essa ferramenta, e depois a gente passa imediatamente para esclarecimento de dúvidas, viu? Para que aqueles que já têm esse nível de informação também sejam atendidos, tá bom? Aí eu vou passando. Vamos lá, por favor, Alessandro. E aí, Alessandro? O Alessandro, ele é membro da comissão do Siscoserv. O Siscoserv, ele é orientado, é um sistema de gestão conjunta da Secretaria de Comércio e Serviços do MIDIC e da Receita Federal. Esse é um sistema que é para orientar a política pública. Não é um sistema para orientação de ação fiscal. A política fiscal está inserida dentro das políticas públicas, mas não foi a que determinou a criação do sistema. O marco zero do sistema foi na Secretaria de Comércio e Serviços, no dia seguinte à sua criação, que nós buscamos do planejamento o apoio para ter um sistema de informação desse porte e, naturalmente, recursos permanentes no orçamento para mantê-lo e desenvolvê-lo. E na ocasião que nós tivemos esse contato com o Ministério do Planejamento, que foi de um nível de complexidade muito maior do que os senhores possam imaginar, que a gente é submetido a uma verdadeira... a gente tem que se justificar o tempo inteiro para estar criando um sistema que vai gerar um custo permanente para o país. Nós fomos submetidos a 3 sabatinas dentro do Ministério do Planejamento por todas as áreas do planejamento. E quando o planejamento concordou com a previsão desse recurso, ele deixou claro que não faltaria esse recurso, mas que esse sistema não pertenceria, o MIDIC não poderia entender que ele lhe pertenceria. Era um sistema do Poder Executivo Federal para todas as políticas públicas. Quando a gente chamou a Receita, foi para dividir com ela a gestão, em razão de uma experiência que nós já tínhamos no Ministério de gestão conjunta com a Receita, como ocorre com o Siscomex. E a Receita, naturalmente, teve todo o interesse de participar dessa gestão, porque o sistema ele orienta todas as atuações em todas as áreas da Receita, tanto da parte fiscal, quanto tributária, quanto aduaneira e quanto internacional. Então, ele tem uma perspectiva de ampla utilização dentro da Receita Federal. Mas o que nós gostamos de destacar é que a motivação da criação do sistema foi para a orientação de política pública de comércio exterior, de orientação do Brasil nas negociações internacionais de serviços, nos acordos multilaterais e regionais, e de orientação na construção de ferramentas de fomento, seja de desoneração tributária, quanto de crédito público. Então, isso daí é que... E, naturalmente, como é um sistema que ele apresenta informações com relação a serviços intangíveis como produtos e dos mercados em que são vendidos e adquiridos, ele passa a ser um orientador também para a estratégia empresarial no que diz respeito ao acesso a mercados. Ele tem toda uma base legal, ele tem previsão na lei, a obrigatoriedade de registro para prestar informações ao MIDIC está previsto em lei, é uma obrigação, e essa obrigação daí é uma obrigação para atendimento ao MIDIC. Para a Receita Federal existe instituições normativas da Receita, porque a Receita ela já tem a prerrogativa legal de construir
obrigações acessórias independente de leis específicas para isso, porque já existe uma previsão legal que concede essa condição à Receita Federal. Então, dentro dessa base legal que tem lei, decreto e todos aqueles normativos infralegais que dão conformidade à forma de se registrar essas operações, um artigo que é muito importante é o 25, que ele instituiu a obrigação de prestar a informação ao MIDIC e essa condição de auxílio à gestão e ao acompanhamento dos mecanismos de apoio ao comércio exterior de serviços intangíveis. Ele cria uma obrigatoriedade de registro dessas informações. Então, o que é registrado no Siscoserv? Todas as operações que ocorrem entre residentes e empresas domiciliadas no Brasil, com residentes no exterior e não domiciliados no Brasil, empresas não domiciliadas no Brasil, de operações comerciais que envolvam serviços intangíveis ou, em outras palavras, operações comerciais que não envolvam nem bens nem mercadorias. Então, é um complemento àquilo que existe no Siscomex. O Siscomex acompanha todas as operações comerciais de bens e mercadorias e o Siscoserv acompanha todas as operações comerciais com não residentes e não domiciliados para o caso de intangíveis e serviços. E nessa obrigação nós temos 3 módulos nesse sistema, 2 módulos, um de venda e um de aquisição. Por que nós usamos essa terminologia venda e aquisição, ao contrário do que existe no Siscomex, que tem exportação e importação? Porque no Brasil, algumas operações, aquelas em que são realizadas com não residentes aqui no Brasil, em que o consumo do serviço pelo não residente aqui no Brasil, ele não é, do ponto de vista tributário, conceituado como uma exportação. Mas essas operações, elas são muito relevantes que nós tenhamos conhecimento, porque esse tipo de operação, ela é negociada nos acordos comerciais em serviços que o Brasil estabelece nos fóruns internacionais. Então, esse sistema ele acompanha, inclusive, as 4 modalidades de prestação de serviços que estão previstos no Acordo Geral de Comércio e Serviços da Organização Mundial do Comércio, que o Brasil é signatário. E todas as negociações com os outros países, no que diz respeito a serviço, a troca de ofertas de acesso a mercado de um ou outro país, ela é feita com base nesses 4 modos de prestação. Então, por exemplo, o transporte de cabotagem, transporte de carga de cabotagem, né, que é entre portos no Brasil. Isso é um mercado que a legislação brasileira protege. Só pode atuar nesse mercado de transporte de cabotagem empresas estabelecidas no Brasil. O Brasil, tradicionalmente, não oferta esse serviço nos acordos internacionais. E esse é um serviço classificado como o modo 2, naquele elenco de modos de prestação do Acordo Geral de Comércio e Serviço. E essas operações em modo 2, elas estão também no Siscoserv. Um outro exemplo, hotel. Um não residente que venha para o Brasil num turismo, turismo é um negócio e que se hospede no hotel brasileiro. O registro dessa informação desse não residente é feita pelo hotel no Siscoserv, para nós termos uma capacidade de orientar essas políticas públicas no que toca ao turismo e no que toca às negociações internacionais. Mas isso não é conceituado como exportação de serviços. Mas mesmo assim, então, está dentro do sistema. Então, para nós não sermos limitados na forma de tratar essas operações, nós tratamos como venda e aquisição e abandonamos
aquele conceito menor de exportação e importação, porque tem muitas operações que são passíveis de registro no sistema, que do ponto de vista tributário não são conceituados como exportação e importação. E nós temos também, a partir de janeiro desse ano, nós passamos a acompanhar também as operações com empresas que têm filiais subsidiárias, sucursais, empresas controladas no exterior. Então a gente passa a ter um acompanhamento da receita dessas empresas estabelecidas no exterior para orientar a ação do Estado também. Nós estamos muito dedicados a apoiar a internacionalização das empresas brasileiras. A forma mais expressiva de se exportar bens e mercadorias é através do estabelecimento de presença comercial no exterior. Porque mais de 75% das operações de comércio exterior elas são feitas intercompanies. Então, se nós pretendemos ter um posicionamento mais significativo no processo de exportação, nós temos que ter vivo na nossa mente a necessidade de estimular a internacionalização das empresas brasileiras. As grandes empresas brasileiras, elas são internacionalizadas. E aquelas que estão num processo de crescimento, elas enxergam a necessidade de se internacionalizar. Para nós termos condições de oferecer esse apoio, nós temos que ter visibilidade com relação aos resultados auferidos com esse movimento de internacionalização. Então, por essa razão, está previsto também no sistema, e já estão ocorrendo esses registros, de um acompanhamento com relação à performance das empresas brasileiras estabelecidas no exterior, através de filiais subsidiárias ou controladas. As premissas do sistema são esses que estão aí, eu não vou colocar, eu só vou destacar a interoperabilidade entre sistemas é uma realidade. Ela hoje no Brasil ainda não é plena, mas eu estava até comentando isso numa outra ocasião, agora recente, que eu estava fazendo a apresentação do sistema, a questão da interoperabilidade de sistemas de governo certamente será uma realidade no intervalo de 5 a 10 anos. Totalmente, uma interoperabilidade total. É uma exigência. Porque se nós não houver a interoperabilidade, a gente vai criar um grande problema, porque nós vamos ter uma ineficiência. A interoperabilidade é uma condição indispensável para que os sistemas de informação sejam mais eficientes. E isso certamente será cobrado para que os órgãos busquem uma harmonia de ações, de atuação, no sentido de que esses sistemas se tornem interoperáveis para que o custo da manutenção desse sistema seja decrescente e a eficiência deles e a nossa capacidade de simplificação também seja crescente. O outro ponto também que é importante destacar, em paralelo com o Siscomex, é que o nosso sistema, o Siscoserv, ele não exige anuência prévia, ele não prevê a anuência prévia de qualquer órgão de governo a essas operações. Essas operações ocorrem independentemente da concordância ou não de qualquer órgão de governo. Ele é um sistema que ele oferece transparência e visibilidade ao que ocorre, mas não permite a intervenção prévia de qualquer órgão de governo, ao contrário do Siscomex. O Siscomex ele prevê intervenção dos órgãos de governo previamente à realização dessas operações. Então, quando nós colocamos nas apresentações do Siscoserv, que nós valorizamos também muito é isso. Ele é muito mais simples que o Siscomex, ele exige um elenco de informações muito menor do que o Siscomex, ele não admite, dentro do seu conceito, a possibilidade de qualquer medida de anuência prévia de qualquer órgão,
nem os próprios gestores têm esse poder de interferir nas operações previamente à sua realização. E, além disso, as suas informações são prestadas depois de iniciada a operação. Então, nesse aspecto daí, é um avanço muito grande com relação ao Siscomex. E aí os dados que estão previstos nele são dados básicos de qualquer operação comercial. Quem vende, quem adquire, que tipo de serviço que é vendido, qual é o valor desse serviço, existe alguma ferramenta pública de apoio amparando essa operação e um campo lá de informações complementares. É basicamente isso. E os modos de prestação para orientar as ações de negociação internacional do governo brasileiro com relação a acordos multilaterais, regionais e até bilaterais. Então, o número de informação é um número muito menor do que o que se exige para o comércio exterior de bens e mercadorias. Aí esse daí a gente pode passar. Com relação ao registro de presença comercial, o que a gente pede é a receita total, um registro feito uma vez só por ano, com relação à receita total que a subsidiária ou a filial teve no exercício anterior, e a gente acompanha também se nessas operações houve algum apoio público para o financiamento dessas operações. Por exemplo, uma empresa, as empresas brasileiras de construção civil, há muitas empreiteiras brasileiras com sucursais no exterior. E essas operações de construção civil se dão através de suas sucursais. E essas operações, algumas delas, são apoiadas pelo BNDES ou pelo PROEX. Então nós temos que dar também uma condição de aferição de resultado desse apoio. Então esse sistema ele vai oferecer essa condição de orientar uma revisão nas medidas de apoio que são estabelecidas para determinados segmentos. Isso a gente passa direto. E aí, nesse slide daqui, a gente coloca uma pergunta que ela é acorrente com relação à dúvida e com relação à responsabilidade do registro. Mas, afinal, de quem é a responsabilidade para o registro? A responsabilidade para o registro, que está aqui, é textualmente o que está no normativo. Como é que nós fizemos para que o normativo tivesse uma condição muito fácil de acesso do público usuário do sistema e das empresas que estão obrigadas ao registro? Nós fizemos uma coisa que a Receita Federal nunca, na realidade, fez em conjunto com outro órgão. Nós conseguimos fazer com que houvessem manuais orientando o registro dessas operações aprovados pelos secretários das duas instituições que são gestoras do sistema. Então, eles não são meros roteiros de preenchimento, são normativos. Definem a forma de registro. E essa forma de registro, no caso da responsabilidade, é uma exemplificação, ela está textualmente estabelecida. Não pode haver margem de dúvidas com relação à responsabilidade de registro. No caso da venda, a responsabilidade pelo registro, seja do registro de venda do serviço, seja do faturamento, do módulo venda do Siscoserv, é do residente ou domiciliado no país que mantém a relação contratual com residente ou domiciliado no exterior e contra este fature a prestação de serviço. Então, o que a gente diz? Como é que pode haver dúvida com relação à obrigação do registro? Primeiro, que ela está prevista no normativo. Segundo, como é que se vai ter acompanhamento de uma operação que é invisível e intangível? É através de um documento que lastreie essa relação comercial.
Um documento que lastreia essa relação comercial num sistema em que tem uma participação de gestão da Receita Federal só pode ser nota fiscal ou documentos equivalentes à nota fiscal. Não há nenhum caso em que uma empresa preste um serviço, em que duas empresas prestem o mesmo serviço para outra no exterior, em que as duas emitam fatura sobre esse serviço. Essa possibilidade é zero. Ela não existe. Um serviço ele é prestado por uma empresa que emite uma nota fiscal para isso. Essa empresa é a responsável pelo registro. Ou é uma fatura comercial, ou uma nota fiscal, mas é essa empresa. A obrigação do registro é dessa empresa. E isso está previsto no normativo que define essa responsabilidade. Então, muitas vezes, a gente ouve corriqueiramente algumas dúvidas com relação a isso. Ah, mas aí tem o agente, é muito ligado sempre ao transporte de carga marítimo. Não, mas tem um agente de carga que ele é apenas um intermediário do exportador, do importador, não, tem um escritório de consultoria, diz que a responsabilidade é do importador, do exportador, Quem fala isso está errando. Ou mais, não está observando o que está no normativo. Aí é perigoso. Porque não há margem de dúvidas, porque está estabelecido num normativo assinado pelos dois secretários responsáveis pela gestão do sistema. Se a preocupação é com a repercussão fiscal do registro, também não pode haver dúvida, porque isso é um normativo assinado pelo secretário da Receita Federal. Não existe ninguém com poder que exceda o secretário da Receita Federal no que diz respeito às atribuições da Receita Federal. Se isso está previsto no normativo, essa é a regra. E é o que basta. Qualquer outra informação que esteja em conflito com isso, deve ser revista. Agora, o que a gente tem procurado esclarecer, e nós achamos muito oportuno esse tipo de encontro. Nós não temos nenhuma dúvida de que esse sistema ele pode ser continuamente aperfeiçoado, que os normativos também possam ser aprimorados, que nós podemos conseguir que essas informações deem a transparência e a segurança necessária para orientar a política pública, mas que possam vir a ser mais simples. Foi por essa razão que nós já estamos na 8ª edição do manual. Porque a cada vez que alguém nos traz uma informação que possa melhorar a forma de orientação da norma, nós absorvemos. Nós levamos para a comissão tem 6 representantes da Secretaria de Comércio e Serviços, 6 do MIDIC, nós chegamos a um entendimento, a um consenso lá, apresentamos a proposta para os secretários, eles aprovam e ela automaticamente vira uma norma. Como é esse caso aqui? Isso é uma norma que define a obrigatoriedade, que foi estabelecida pela comissão que tem participação de representantes da Receita e da Secretaria de Comércio e Serviços e que foi aprovada pelos 2 secretários. Qualquer posicionamento que divirja com o que está no normativo está equivocado. Agora, nós podemos fazer algum aperfeiçoamento para que seja clarificado algum aspecto? Podemos. Quem tiver sugestão no sentido de clarificar, tornar mais simples, reduzir as possibilidades de dúvida, será muito bem recebido. Nós achamos que podemos melhorar muito mais do que o sistema é hoje. Ele está muito bom, ao ponto de provocar
o interesse internacional com relação a ele. Todos os organismos internacionais já conhecem esse sistema. Todos eles estão muito atentos com relação ao ineditismo do Brasil em acompanhar operações que são invisíveis para o mundo inteiro. E em alguns países, inclusive, já demonstraram interesse expresso de cooperação, inclusive a China, né? A China colocou o setor de serviços no plano plurianual dela como da maior relevância para a economia chinesa, e não é por acaso que eles têm um déficit comercial em serviços da ordem de 250 bilhões de dólares por ano, apesar de ser o maior superávit comercial em bens e mercadoria. Então, tudo isso daí, para nós, a gente não vê nenhuma dificuldade em rever continuamente as posições. Posso fazer uma observação? A Secretaria de Comércio e Serviços mantém um canal de comunicação com os usuários do Ciscoserve através do e-mail. É ciscoserve@medic.gov.br. Só por curiosidade, algum de vocês já utilizou esse e-mail? Tá. Quando vocês fizeram a pergunta, como é que te responderam? Foi através de um extrato do manual? Maldade, né? Deixa isso. Mandaram ler o manual. Deixa eu explicar, tem uma razão muito clara por trás disso. Como o Dr. Maurício explicou, esse não é um sistema do MEDIC. Esse é um sistema que é gerido pelo MEDIC e pela Receita. E quando nós, na verdade, extraímos trechos do manual e colocamos como resposta, por que nós fazemos isso? Porque a atuação dos fiscais da Receita é orientada a partir desses normativos, entendeu? Como vocês bem sabem, eles têm independência funcional. Então, mesmo os nossos colegas lá de Brasília, que fazem parte da comissão, não tem como dirigir todos os não sei quantos mil auditores fiscais distribuídos pelo Brasil afora. Então, a única forma de nós, inclusive, protegermos vocês e orientarmos vocês de forma responsável, é pedir realmente que vocês leiam um manual. É de suma importância, na verdade, que vocês interpretem, analisem o seu modelo de negócio e o encaixem aí dentro do manual. Porque o que nós instruirmos vocês não vincula a atuação de um auditor. A única coisa que vincula a atuação do auditor é um manual, que é um normativo. Por isso que o Dr. Maurício é tão enfático em falar sobre o normativo, e por isso que nós nos restringimos, é proposital, as nossas orientações quanto a isso. Tá? No que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, mas a gente sempre vai fazer a nossa análise à luz do manual. Tá legal? Perfeito, excelente. Passa mais um aí. Vamos passar tudo direto, porque já... Bom, o que a gente gosta de destacar para vocês verem o propósito presente é o fomento à atividade do comércio exterior. Nós temos essas ferramentas de apoio à exportação de serviços, na prática todas elas subutilizadas, né? Nós temos 21 mil empresas operando já no Ciscoserve, e o número de empresas que se utilizam dessas ferramentas de apoio à exportação de serviços não chega a 200, né? De venda não chega a dezenas, poucas. São poucas. No caso da CC tem alguns casos que utilizam mais, mas no PROEX, que é a principal ferramenta de financiamento à exportação, que tem uma taxa extremamente competitiva, menos de 1% ao ano. É um financiamento com recurso do Tesouro, menos de 1% ao ano, em que diversos serviços podem ser passíveis de apoio do PROEX, inclusive serviços jurídicos. Eu duvido que alguma empresa de advocacia ou algum escritório de advocacia, isso eu tenho certeza, nunca utilizou o PROEX, até porque isso daí foi uma medida recente que nós colocamos junto com o Ciscoserve. Passamos a disponibilizar essa possibilidade de financiamento público há menos de um ano, mas não foi utilizada ainda. Talvez por problema de divulgação. Por problema de divulgação.
A outra, e isso é uma das mazelas da política pública brasileira. Nós somos criativos na construção de ferramentas, mas somos extremamente ineficientes na sua divulgação. Então a gente precisa aprender a construir, a divulgar, a aferir resultados, reconhecer quando o resultado não vem e ter a coragem de enfrentar os motivos pelo qual ele não vem. O motivo pelo qual ele não vem, muitas vezes, é porque a gente é muito criativo na construção, mas nós não temos, muitas vezes, o cuidado de consultar aquele que irá consumir aquele tipo de ferramenta, para ver se ela tem adequação, porque muitas vezes ela pode não ter adequação ao seu modelo de negócio. Se ela não tiver adequação ao modelo de negócio, ela não vai ser utilizada nunca. Então, o que o sistema, nesse aspecto, vai ser muito útil? A obrigação do registro vai fazer com que as empresas identifiquem a existência dessas ferramentas e busquem por essas ferramentas. Elas buscando por essas ferramentas e não vendo condição de ter acesso a ela, elas têm que chegar e dizer, ó, o que vocês estão oferecendo não nos serve. Ou vocês reformatam isso, ou ela não tem utilidade prática. E é isso que a gente quer. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um elenco de mecanismos de apoio à exportação de serviços, que é essa, e 3 vezes mais mecanismos de apoio à importação de serviços. Que, na verdade, não é para estimular a importação de serviços, é porque boa parte deles apoia a exportação de bens e mercadorias. Mas como é que a gente vai se utilizar disso no que diz respeito ao Siscoserv? Nós vamos ver aqueles que são utilizados, intensamente utilizados. Os que são intensamente utilizados, há um indicativo claro de efetividade. Os que não são muito utilizados, ou não são utilizados, ou é porque a divulgação é ruim, ou é porque ele não está formatado adequadamente. A gente tem que rever a forma de divulgação, utilizando-se, inclusive, de entidades representativas do setor privado para isso, ou reformatamos. Se nós não conseguirmos produzir resultado, a gente acaba, ou propõe que eles deixem de existir, ou se crie algo novo. Agora, manter algumas ferramentas que não têm efetividade, isso daí é gerir mal as ferramentas públicas. E isso que nós estamos pretendendo nos passos seguintes do Siscoserv. Nós estamos num momento do Siscoserv de consolidação do processo de registro. As empresas estão começando a se adaptar à rotina de apresentar informações. Agora nós estamos no momento de ampliar o elenco de ferramentas de apoio e a começar a medir a sua efetividade. E a partir daí a gente vai promover as adequações necessárias para que elas produzam o resultado que determinaram a criação do sistema. Pode passar. Aqui nós vamos passar a divulgar a estatística regularmente a partir de agosto, porque o nosso prazo foi muito elástico, de 6 meses, para fazer o registro das operações. Pode passar. E aqui eu já vou passar direto algumas informações estatísticas para vocês verem a dimensão do sistema. O sistema hoje já conta com 5.700.000 operações em menos de 2 anos de implantado. Nós temos a convicção de que em 5 anos ele vai ser bem maior do que o Siscomex. As vendas, com relação à venda e aquisição, a participação também já de 21.000 empresas. Aí aquela equalização dali é um erro de formatação do gráfico, porque ali tem 20.000, aí como não tinha como expandir, ele manteve os 20.000, apesar de ser 21.000 e pouco. É um acerto até que a gente tem que fazer. Ali é o 20.000 mesmo. Não, eu sei, porque o gráfico é de 20.000, mas ele está em 21.000. Okay. Aí como não tem como expandir, ele bate no teto e acompanha o teto. Mas vamos lá. Aí a quantidade de países, né, que já são... O Brasil é muito... Ele adquire de um número muito maior de países do que ele vende, né? Os diversos serviços que já são
adquiridos e vendidos, mais de 700 tipos diferentes de serviços vendidos e mais de 700 adquiridos, mais de 600 vendidos. Aqui são os modos de prestação, o acompanhamento que a gente tem sobre as operações, em que modo de prestação elas se dão. E aqui nós temos, só ilustrativo, o caso de São Paulo, né, em que o principal serviço de vendido ao exterior é os relacionados a serviços financeiros, auxiliares de serviços financeiros, seguido aí por outros, numa desagregação muito grande. São Paulo é o estado principal nas operações de serviço, muito maior do que todos os outros juntos, né? Serviços jurídicos não são tão modestos assim. Serviços jurídicos, representa 4%. Valor, né? Olha só, o Alessandro destacou bem, 4% dos serviços vendidos ao exterior pelo Estado de São Paulo são serviços jurídicos, naturalmente de orientação a empresas que se estabelecem aqui, né? Ou então de prospecção de oportunidades de investimentos aqui. Aqui a distribuição por municípios, a cidade de São Paulo, 74% do que é vendido pelo Estado é de São Paulo, a cidade de São Paulo. Eu diria que certamente quase 50% do que é vendido de serviços no país é feito pela cidade de São Paulo. E na distribuição aí por municípios, a gente vê aí uma influência também muito, no que diz respeito ao município de São Paulo, é bem diluída, é uma diversidade muito grande de serviços, e nos outros, como Santos e Guarujá, que vem logo em seguida, uma influência muito forte da atividade portuária. Aqui no módulo aquisição, a gente vê também uma desagregação muito grande, em que emerge como principal item de aquisição o serviço de propaganda. Aí já a influência muito forte da internet, em que a força desse custo de aquisição de serviços do exterior está muito baseado nesse serviço, na propaganda veiculada na internet, e todos os que se seguem aí também numa distribuição muito grande. E aqui já a ordem, o ranking dos municípios, há uma substituição com Barueri e São José dos Campos, tendo uma relevância maior do que Santos e Guarujá na aquisição desse serviço. Podemos seguir. Aqui a gente tem os links, né, para quem quiser ter acesso maior ao sistema, aos seus manuais, a nomenclatura e as suas notas explicativas, seria a fonte de consulta. Aí agora eu vou inverter, propor aos senhores inverter um pouco, né? Pediria que vocês que fizessem uso da palavra, para ver se a gente pode colher daqui alguma contribuição que nós possamos aprimorar o nosso sistema ou os normativos do sistema. E agradecer a oportunidade mais uma vez aí à OAB de São Paulo.